Olá, soberana! Leide Bittencourt por aqui, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou estrategista de posicionamento e imagem para esteticista. Também sou consultora de imagem pessoal e estilo. Esse é o nosso cantinho, onde a gente fala sobre posicionamento de marca, medos, inseguranças, onde eu trago um pouco de conhecimento para você, para de alguma forma agregar na sua vida. Se tiver algo que você deseja saber sobre brand, posicionamento, arquétipos, deixa aqui nos comentários, me dá sugestões de conteúdo também, tira dúvidas, porque através da dúvida de vocês eu consigo estar trazendo conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o medo da exposição e do julgamento. Um medo que infelizmente muitos de vocês têm, um medo que por muito tempo eu também tive, da exposição e do julgamento. Antes de começar a falar, entrar em questões mais minuciosas desse medo, vamos entender primeiro o que é o medo. O medo, ele não deixa de ser uma maneira do nosso cérebro nos proteger. Ele não deixa de ser um mecanismo de defesa. Mas, Leide, como assim? Sentir medo é um mecanismo de defesa? Sim, sentir medo é um mecanismo de defesa. Por quê? Porque o nosso cérebro, sempre que a gente tem essa sensação de medo, o nosso cérebro de alguma forma está tentando nos proteger. Então o medo em si, ele não deixa de ser benéfico. É por conta disso que a gente não põe a mão no fogo, é por conta disso que a gente não salta de um precipício, nem se joga na frente de um carro. Então quando você tem medo de algo, você acaba sendo mais cauteloso em relação àquilo. Então o medo, ele não deixa de ser um mecanismo de defesa. O problema é que muitas de vocês acabam permitindo que o medo domine toda a sua vida, decisões, e acaba ficando estagnado. Porque o medo ser um mecanismo de defesa e ser natural de todo ser humano é uma coisa, e você se deixar levar apenas pelo medo, aí já é uma coisa totalmente diferente. Quando se trata de exposição e de julgamento, muitas, mas muitas mesmo de vocês têm esse medo. Eu diria que das pessoas que vêm até mim, 90% das pessoas têm esse medo da exposição e de julgamento, quiçá 100%, porque nós, seres humanos, na verdade, nós estamos acostumados e nós não nascemos para ser repelidos. Nós nascemos para ser acolhidas. Então, o fato das pessoas nos julgarem, o fato das pessoas, quem sabe, nos rejeitar, isso gera em nós uma antecipação de sofrimento. E quando se trata de se expor nas redes sociais, de aparecer nos stories, de gravar vídeo para o feed, algumas acabam tendo um medo, um pavor que beira o desespero, principalmente por isso. Preocupação com o que as pessoas vão falar. Isso é recorde. Não é nem tanto a necessidade de aceitação, porque isso é algo inato também do ser humano, mas a preocupação exacerbada com o que as pessoas vão falar ao seu respeito é algo que é recorde para a grande maioria. E quando você tem esse medo e não trata esse medo, isso acaba estagnando você. Eu acredito que qualquer profissional que desempenhe bem o seu trabalho e que ame o que faça, ela deseja ser reconhecida pelo que faz. Mas nenhuma profissional vai conseguir ser reconhecida pelo que faz se ela permite que os medos dela falem mais alto do que os seus desejos. Ou seja, você quer ter reconhecimento, você quer ter notoriedade, você quer ser reconhecida pelo que você faz, você quer ter, essa visibilidade. No entanto, você não se expõe porque você tem medo do que as pessoas vão falar, porque você tem medo do julgamento, porque você tem medo do que a sua vizinha vai achar, do que a sua prima vai comentar sobre você depois. E por conta disso, você continua paralisada. O que é que eu costumo dizer? Que a maneira mais fácil de lidar com o medo é você descobrir a raiz desse medo. Porque todo medo, ele provém de algo.
Então, o medo de exposição e de julgamento que porventura você tenha, de onde ele vem? De onde provém esse medo? Então, você vai investigar isso e literalmente vai anotar. Não, eu acho que o meu medo vem porque em tal momento eu me expus e passei algum tipo de constrangimento, ou porque eu vejo as pessoas se exporem e serem crucificadas, porque eu sou tímida, enfim. Você vai identificar a raiz desse medo. Você vai pelo menos tentar identificar qual é a raiz desse medo. Porque muitas vezes a raiz desse medo não está tão superficial. Não está tão inata para você, não está tão visível. Às vezes a raiz desse medo é muito mais profunda. Às vezes o medo de você se expor e ser julgada se dá a coisas que você quiçá imagina. Eu falo isso por experiência própria. Eu nunca fui uma pessoa tímida, nunca. Eu nunca tive nenhum problema em me comunicar. No entanto, eu evitava fazer isso por questões específicas que não tinham a ver com medo, tinham a ver com as minhas crenças e inseguranças. Então, por vezes, o medo que você tem de julgamento e exposição não tem relação necessariamente com timidez, porque quem sabe, assim como eu, você não é uma pessoa tímida. Quem sabe você só é cheia de inseguranças. Inseguranças que podem ser externas em relação à sua aparência física, inseguranças que pode ser a maneira que você fala, o seu tom de voz, o seu cabelo, enfim, a gente cria muita noia na nossa cabeça, a gente cria umas coisas assim absurdas e se agarra a essas coisas e fica ali quietinha, paralisada, deixando de crescer e de evoluir. Uma coisa eu preciso te dizer, julgamentos sempre irão existir. As pessoas, elas não vão parar de te julgar em absoluto. Seja você uma pessoa eloquente, que fale muito bem, que se posicione muito bem ou não. Então sempre haverão pessoas que irão te julgar. Você precisa decidir ou você precisa entender que o que as pessoas pensam ao seu respeito não dizem absoluto sobre você. E o que eu costumo dizer, você precisa ter uma meta clara. Você precisa ter objetivos claros. Uma vez você tendo objetivos claros e definidos, você tem que entender que a sua meta é atingir aqueles objetivos. Dane-se, foda-se o que as pessoas vão falar porque você está fazendo story, foda-se porque elas vão te chamar de blogueirinha, porque elas vão dizer que você está querendo virar celebridade, porque todo esse tipo de comentário depreciante, infelizmente, você vai ouvir. Todo mundo ouve no começo, todo mundo ouve esse tipo de comentário, até que você começa a colher os frutos desse seu posicionamento. Porque quando você começa a colher os frutos desse posicionamento, as pessoas deixam de te chamar de blogueirinha para dizer que você é inspiração. É assim que acontece, isso é muito comum e isso vai acontecer com todo mundo, não tem jeito. A questão também é que você precisa ter clareza sobre quem é você. Você vai me ouvir falar muito sobre isso aqui e por vezes, talvez o conteúdo soe para você um tanto quanto repetitivo, porque não tem como falar de marca pessoal sem falar para você que você precisa se conhecer, você precisa saber quem é você, precisa existir um propósito para que você se exponha, para que você trabalhe a sua marca pessoal, porque se o propósito em trabalhar a sua marca pessoal se der apenas com o objetivo de fazer dinheiro, de atrair clientes e de ter dinheiro, ele é um propósito muito vazio. Ele é um propósito muito raso e é um propósito que, com o passar do tempo, ele vai acabar ficando pesado. Vai ser um cargo pesado de você carregar. Por quê? Porque só precisa uma agenda lotada para você cansar desse fardo. Só precisa isso, porque você é humana. Então, por mais que você deseje uma agenda lotada, por mais que você deseje clientes, humanamente falando, é impossível que você consiga manter uma rotina de agenda lotada de domingo a domingo. Você precisa descansar,
não é verdade? Repor as energias, ter um momento para você, para sua família. E quando o seu único propósito com o que você faz é apenas ganhar dinheiro, o que é que acontece? Isso fica pesaroso ao ponto de você adoecer, porque você só está ali por causa do dinheiro. E você tem dinheiro, ok, mas o fato de você estar ali apenas por isso faz com que aquilo seja um fardo para você. É muito diferente quando você faz as coisas vivendo o seu propósito, quando você está ali fazendo algo porque você gosta de fazer. Quando você está ali fazendo algo porque você gosta de fazer, por mais que seja cansativo, por mais que você se sinta exausta, é prazeroso estar ali, porque você sabe que você está fazendo muito mais do que apenas ganhar dinheiro. Você está transformando vidas, você está impactando, você de alguma forma está tocando a vida do outro. E quando a gente vive o nosso propósito, isso nos preenche muito mais que financeiro, isso nos preenche muito mais que dinheiro. Porque caso contrário, inclusive, muitas de nós já teríamos deixado de fazer o que nós fazemos, porque o início, inclusive, é bem complicado, a gente realmente não vê nem sinal de dinheiro, mas mesmo assim a gente persiste porque a gente tem prazer em estar ali. Então você precisa ter muito claro em mente quem é você e qual é o seu propósito em estar se expondo, porque se não tem um propósito claro em você se expor, não adianta estar se expondo. Eu vou fazer uma analogia com você usando o Big Brother, só para você entender. Mais de 22 pessoas vão para o programa. Com que objetivo? Qual é o objetivo dessa exposição de ficar dentro de uma casa, cercado por câmeras até para tomar banho? O objetivo é um só, que é ganhar os milhões, ok? Esse é o objetivo. Uma vez estando lá e se expondo, o que é que acontece? Algumas pessoas vão amar, outras pessoas vão odiar. Vamos falar de Davi, né? O atual campeão do BBB. Faz inclusive pouco tempo, uma semana hoje, que ele foi campeão do BBB. Davi, ele é amado e odiado por muita gente. É natural. Ele expôs a personalidade dele. Algumas pessoas se conectaram, outras pessoas não se conectaram. Mas qual era o objetivo de Davi em estar ali? Ganhar um prêmio. E ele ganhou. Ponto. Quer você goste de Davi ou não, hoje ele está milionário. Quer eu goste de Davi ou não, hoje ele está milionário. Então a exposição de Davi tinha um porquê. Ele tinha uma visão. Assim como de todos os outros participantes, de todas as pessoas que desejaram estar ali. Não é diferente conosco enquanto marca pessoal. A minha exposição, o fato de eu estar aqui me comunicando com você, o fato de eu estar aqui semanalmente colocando vídeos para te ajudar, para agregar na sua vida de alguma forma, tem um porquê. Entende? Tem uma razão para que eu esteja aqui, além de agregar na sua vida, além de transbordar o que eu amo fazer e transformar de alguma forma, por menor que seja, a vida de uma pessoa sequer, já é algo que deixa meu coração muito feliz. Mas existem razões e objetivos para que você se exponha, precisa existir. Não é apenas o fato de você querer dinheiro e clientes. Deu para compreender? Quando você tem muito claro quem é você e muito claro qual é a razão de você estar nas suas redes sociais, se expondo, independente do seu medo, e certamente as pessoas irão te julgar e você sabe disso, fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Então você já tem 2 pontos aí para identificar, na verdade, 3. Você precisa identificar quais são os seus medos, né? E de onde provém esses medos? Qual é a raiz desses medos? Quem é você? Você precisa ter muito claro isso. Quem é você? Quais são os seus valores? O que é que você gosta? O que é que você não gosta? Entender um pouco da sua personalidade. E terceiro, qual é o seu objetivo principal em estar nas suas redes sociais? Isso precisa estar bem claro para você, para que, inclusive, isso seja o motivo, a razão e a força de você se expor.
Um outro motivo que faz com que muitas pessoas tenham medo desse julgamento, dessa exposição, é porque elas não se preparam para isso. E quando eu digo se preparar para isso, não é literalmente parar por um momento, 3, 5, 6 meses, um ano e estudar e fazer muitos cursos e não aplicar, não vai adiantar. Quando eu digo se preparar, eu tô querendo dizer o quê? É você preparar um conteúdo para aparecer. Quando você sabe o que você vai falar, fica muito mais fácil, porque você inclusive ensaia. O se preparar aqui é se preparar andando, é se preparar caminhando. Não é se preparar escondida atrás das câmeras, não. É se preparar se expondo. Porque quanto mais você faz, melhor você fica. Então você saber o que vai falar antes de aparecer ajuda, facilita demais. Então tenha em mente quais são os conteúdos que você deseja levar para o seu Instagram, para as suas redes sociais, em formato de vídeo. E estude isso antes, prepare um roteiro. Faça um roteiro pequenininho lá com a sua fala, com o que vier à sua cabeça. Leia e releia ele para que fique clara a mensagem que você quer transmitir. E não para que você tenha que falar absolutamente tudo que você escreveu. É só para ficar claro na sua mente o que você precisa transmitir. O que acontece é que muitas pessoas, elas não têm um cronograma de conteúdo. Elas não, literalmente, veem as suas redes sociais como uma extensão do seu trabalho. Então, elas jogam foto dos seus serviços, jogam foto dos seus serviços e quando estão afim, quando estão com vontade, vão lá, pegam os stories e pega a câmera e faz um story. E normalmente faz um bumerangue sem falar nada, ou faz uma foto dela e pronto. Tá achando que tá humanizando o Instagram por conta disso. O que acontece normalmente é isso. Mas se você para por uma semana, tira um dia da sua semana e faz um cronograma de conteúdo, e eu te aconselho, se você tem, porventura, esse medo de exposição, esse medo de julgamento, eu te aconselho que você faça o quê? Que você faça um cronograma de conteúdo, pelo menos para os stories, para que você apareça falando. Então, terça-feira, eu vou aparecer e vou falar o quê? Eu vou aparecer e vou falar o preço do meu serviço e o local que eu atendo. Pronto, é o suficiente. Já é o suficiente para você quebrar a barreira do medo. Você não precisa chegar lá e falar 1 minuto, não. Quarta-feira eu vou falar sobre o quê? Quarta-feira eu vou falar sobre a tesoura que eu uso em atendimento e por que eu uso essa tesoura. Compreende o que eu estou querendo falar? Então, quando você se prepara para aparecer, você automaticamente consegue se sentir mais segura, porque você não fica esperando uma ideia cair do céu e pegar o telefone e fazer um story cheio de medos e inseguranças. Uma pessoa que trabalha os seus medos, uma pessoa que consegue lidar com os seus medos, com as crenças que te limitam, é uma pessoa que se beneficia automaticamente do reconhecimento e notoriedade que ela deseja. Então você, enquanto profissional da área da estética, o reconhecimento e a notoriedade que você deseja, eles não vão cair do céu. Você precisa trabalhar de maneira estratégica a sua marca para que isso aconteça. E se você tiver medo e alimentar esses medos, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Porque, primeiro, que muita gente tem medo do sucesso. Muita gente tem medo do reconhecimento. Eu desejo ser reconhecida, eu desejo que as pessoas me vejam como o melhor no que eu faço, mas está cheia de crenças limitantes com medo do sucesso. Qualquer sinal de que 500 pessoas podem ver o seu perfil e podem ver você falando, você já treme. Então você precisa identificar essas crenças que podem estar te limitando, te impedindo de crescer. Quando você permite que os medos te paralisem, quando você permite que os medos te mantenham ali naquele lugar de medo, de insegurança, de dúvidas, você não evolui. E não tem como, volto a dizer, você ter uma marca forte, não tem como você ter um nome forte, não tem como você ter reconhecimento, notoriedade, não tem como você ser vista como referência na sua área
se você se mantiver com medo de se expor, se você se mantiver com medo de trabalhar a sua marca pessoal. Porque, volto a dizer, a notoriedade e o reconhecimento que você deseja, isso vem de trabalhar a sua marca pessoal. Quando você consegue trabalhar os seus medos, o contrário acontece, porque o contrário de medo é o quê? Coragem, né? Então você começa a ter uma coragem absurda para correr atrás dos seus sonhos. É o que normalmente acontece. Então você tá ali naquele lugar de medo, de dúvidas, de insegurança por muito tempo. E quando você começa a trabalhar isso, você começa a ter um ânimo, uma coragem que antes você não tinha. E você fica com vontade de correr atrás do tempo perdido. E você trabalha com muito mais ousadia os seus objetivos, planos e sonhos. E uma coisa maravilhosa acontece, que é o quê? É ligar o foda-se pros outros. Então você não deixa de se preocupar com o que os outros vão falar, você não deixa de se preocupar com o julgamento. A gente vai, acredito que, ter essas preocupações e esses medinhos a vida inteira. Mas você não deixa mais que isso te impeça de viver os seus objetivos. Então, quando você trata os seus medos, você começa a ganhar coragem. E ao ganhar coragem, você começa a focar no que você deseja. Você começa a tirar os olhos dos lados, das opiniões, dos julgamentos. Você deixa de se distrair com o que está em volta e você foca no que precisa ser focado, que é a sua vida. Então, isso é maravilhoso e isso é transformador. Por isso que eu digo que o princípio de uma marca pessoal é a sua identidade, é a sua personalidade, é a sua essência. Não tem como você ter uma marca forte, não tem como você ter um posicionamento único se você não se conhecer, se você for carregada de medos, de crenças, entende? Porque uma coisa está literalmente correlacionada com a outra. Uma outra forma de você lidar com esses medos também é você estar em comunidade. Eu vou te dar o meu exemplo. Há algum tempo atrás, quando eu fiz a minha formação em imagem pessoal e estilo, quando você faz uma formação em algo que você não conhece, você fica com muitas dúvidas e inseguranças, né? Inclusive na execução do processo. Por exemplo, quando eu fiz algumas formações em extensão de cílios, porque eu já fui lash designer, eu tinha muitas dúvidas e inseguranças no começo, né? Muitas mesmo. Só que diferente, né, do que acontece muito hoje, na minha época não tinha isso de comunidade. Na minha época não tinha um lugar em que as pessoas se reuniam para tirar suas dúvidas ali no grupo, tá trocando informação, não tinha. Então era você ali com o professor e o professor tirando a sua dúvida e já tava bom demais, glória a Deus, aleluia. Mas hoje é bem difícil você fazer uma especialização e se não tiver um grupo no WhatsApp, para aquela turma, os próprios alunos criam. E ali vocês vão trocando dúvidas, vocês vão se ajudando. E comigo foi assim, quando eu fiz a minha formação há um tempo atrás, em imagem pessoal e estilo, eu tava com dúvidas, com inseguranças, e quando eu entrei no grupo, eu vi que lá tinham outras pessoas com dúvidas e inseguranças também. E isso me deixou muito mais segura. Porque eu pensei assim, não sou apenas eu. Porque quando você tá sozinha, isolada no seu mundinho, dos seus medos, você acha que você é a única pessoa no mundo que tem aquele medo. É que nem problema, você acha que o seu problema é o maior do mundo. Então você está em comunidade, é algo que contribui demais para a sua evolução. Quando você está ali caminhando com pessoas que estão trabalhando os mesmos problemas que você, que estão ali trabalhando os seus medos, a sua insegurança, que estão ali com os mesmos objetivos, isso faz com que você fique muito mais forte no processo. Isso facilita demais o processo de evolução para que você consiga sair daquele lugar e ir para o lugar que você deseja. Eu realmente acredito
que não existe nada, absolutamente nada, que não possa ser superado e vencido. Só depende de você. Só depende de você desejar isso. Eu não vou romantizar e dizer que isso é fácil. Não é. Muitas vezes não é. Pode acreditar no que eu vou dizer, que por muitas vezes estar aqui olhando para um celular e saber que muitas outras pessoas iriam estar me vendo foi um medo que eu carreguei muito tempo, e era um medo muito grande, e eu estive disposta a vencer esse medo. A Leide, o que foi? Você acordou um dia e falou assim, não tenho mais medo, não. Para começo de história, eu fui com medo mesmo. Para começo de história, eu comecei a fazer mesmo com medo. Comecei a fazer mesmo com medo. Eu lembro que eu estava fazendo uma formação e que não tinha, inclusive, nada a ver com a área em que eu atuo hoje, que é gestão de marca. Foi lá alguns anos atrás, em 2021, quando eu comprei um curso voltado para o Instagram, para dar uma ajeitada no meu perfil, entender as ferramentas, porque eu não entendia nada, eu não sabia nem fazer um story. Assim, para não dizer que eu sabia, eu sabia colocar uma foto e escrever alguma coisa, mas eu não sabia nem apagar. Se eu errasse alguma palavra ali na frase, eu fechava o Instagram e abria de novo para recomeçar, porque eu não sabia apagar. Eu não sabia nada. Então eu comprei um curso para entender a ferramenta no Instagram, os botões, o que é que fazia, o que é que não fazia. E nesse curso ele falava um pouco de brand também. E uma das coisas que ele falava era sobre essa questão de construção de marca, de comunidade, de fãs da sua marca. E ele falava que você precisava, que havia necessidade de uma pessoa que queria ser vista com reconhecimento, como referência, estar constante no seu perfil, estar aparecendo, estar se comunicando com os seus seguidores. E eu pensei assim, fudeu, não tem jeito, eu vou ter que aparecer. E por um momento aquilo me foi muito pesaroso, o meu coração ficou apertado, eu fiquei angustiada porque eu não queria aparecer. Eu não queria aparecer. Só que aí eu entendi o seguinte, que eu ou vencia esse medo de aparecer, ou eu ficava exatamente no lugar em que eu estava. E para mim, ficar no lugar em que eu estava era muito, mas muito pior do que o medo que eu tinha de me expor. Porque não era aquele lugar que eu queria estar. Então eu comecei a me expor por conta disso, foi uma decisão. Eu queria sair do lugar em que eu estava para ir para o lugar desejado, então foi uma decisão. Você precisa decidir. Eu costumo dizer o seguinte, adultos não fazem apenas o que gostam, adultos fazem o que é preciso ser feito. Eu comecei mesmo com medo. E esse medo ele só foi embora depois que eu comecei a buscar especializações na área de gestão de marca, brand, arquétipos, que houve todo um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você quiser conhecer um pouquinho da minha história, lá no meu perfil do Instagram tem um vídeo do Reels que tem assim minha história, e eu falo um pouquinho sobre isso, sobre esse processo que eu vivi. Então os meus medos eles só começaram a ser vencidos depois que eu passei por esse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, ele não veio antes disso. Então você precisa entender que é uma decisão, você precisa decidir que você quer vencer esses medos. Eu acredito que eu trouxe aqui dicas que são importantes se você literalmente levar a sério e fazer esses pequenos exercícios que eu te trouxe. Eu tenho certeza que só isso já vai te trazer assim muito clareza e já vai te trazer um pouco mais de segurança. Foi um prazer estar com você aqui. Até a próxima semana. Cheiro! Epa, volta aqui. Volta aqui. Se você ainda não me segue no meu Instagram, me segue lá, Leide Bittencourt. Agora sim, cheiro.